Boa noite, meu nome é Pedro e sou instrutor deste curso, do curso de autoconhecimento. Estamos dando início a mais um tema do ciclo de conferências da fase A. Tema número 31, criaturas mecânicas. Se diz que nós somos criaturas mecânicas. Por quê? Porque atuamos automaticamente. Não atuamos de forma consciente. Atuamos instantaneamente, assim, conforme vem, vai, como se diz. É como uma bola que ela bate numa parede, num muro e retorna. É automático, é mecânico. E isso acontece porque nós temos 97% da nossa essência aprisionada nos defeitos psicológicos. Então, esses defeitos nos tornam mecânicos. Nós vamos aqui reposicionar aqui uma câmera para que possamos ver melhor. Então, os nossos defeitos nos fazem criaturas mecânicas, porque atuamos de forma instantânea, de forma mecânica. Esta câmera não está funcionando, porém nós vamos dar continuidade sem nos preocupar com isso. Então, nós temos 97% da nossa essência presa nos defeitos psicológicos. E temos apenas 3% livre. Então, esses 97% atuam sobre os nossos centros. Pelo centro intelectual, o centro motor, o centro emocional, o instintivo e o sexual. E isso acontece sem nós perceber. Quando nós não nos auto-observamos, nós não percebemos isso. Tudo acontece automaticamente, tudo acontece assim, sem que nós percebamos. Então, isso é recorrente. É a lei de recorrência atuando em nós diariamente, de instante a instante. Nós pensamos durante o dia as mesmas coisas. Os nossos pensamentos são recorrentes. As nossas atitudes são recorrentes. Sempre nós pensamos da mesma forma. E quando nos vem um pensamento, um puxa o outro, como se diz, e nós entramos nos trilhos de uma forma mecânica, que bem pode ser chamado assim como realmente uns trilhos por onde o trem desliza. Que o trem vai pelos trilhos. O motorneiro, o operador do trem, não tem controle se
assim, para dirigir o trem. Ele vai pelos trilhos, automaticamente. E assim é a máquina humana, também vai por uns trilhos. E esses trilhos são definidos já pelos defeitos psicológicos. O defeito da luxúria, por exemplo, nos faz olhar, nos faz reagir da mesma forma quando estamos diante de alguém do sexo oposto. Quando percebemos na rua, quando vemos na rua uma pessoa do sexo oposto, as nossas reações são sempre as mesmas. Olhamos para essa pessoa do sexo oposto e dirigimos o olhar especificamente nas mesmas partes do corpo. Aquilo que o defeito nos manda olhar. Ele nos induz, é automático. Nós não percebemos. Nós pensamos quando lembramos de uma pessoa, quando isso surge na nossa mente, essa pessoa, automaticamente também, nós já lembramos de algo que não gostamos dessa pessoa. Ou, quem sabe, algo que gostamos. Porém, é mecânico, é instantâneo, é automático. Tudo acontece de forma recorrente, de forma repetitiva. Os nossos centros são por onde os defeitos atuam e usam a máquina humana como cada um deles quer. Então, se uma pessoa nos responde mal, nos trata mal, nós imediatamente reagimos da mesma forma, mecanicamente. É como a bola que bate na parede e volta. Se a pessoa nos xinga, nós xingamos. Se no trânsito alguém buzina para nós, nós retribuímos com a buzina. Então, isso acontece assim, sem que nós perceba. E isso, se nós queremos mudar, se nós queremos fazer um trabalho de conhecimento de nós mesmos, precisamos colocar em atividade, colocar em ação a nossa consciência, através do sentido da autoobservação. Precisamos resolver que não vamos mais ser mecânicos e que vamos observar. Então, nós devemos observar tudo o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que queremos falar, o que queremos dizer, falar, e o que fazemos também. Vamos observar o que fazemos. Então, nós precisamos colocar o sentido da autoobservação, que parte desses 3% que temos de consciência livre, colocar esse sentido atento para ver o que pensamos em determinado momento, nos dar conta o que está acontecendo no nosso centro intelectual.
Se nós estamos recordando, estamos reclamando secretamente de algo, devemos saber por quê. Devemos nos dar conta disso e então tornar isso perceptível para nós, ver isso e querer mudar, querer deixar de ser mecânico. Observar o que sentimos, o que falamos, o que fazemos. Precisamos observar tudo o que acontece nesses 5 centros inferiores da máquina humana, que é o centro motor, o centro intelectual, o centro emocional, o instintivo e o sexual. E se nós quisermos deixar de ser mecânico, se nós quisermos mudar, o trabalho é iniciar com a auto-observação. Auto-observação. Começar a observar a nós mesmos. Observar o que acontece no nosso centro, em todos os centros, e querer, realmente querer, deixar de ser mecânicos. Porém, para que nós queira deixar de ser mecânicos, nós temos que perceber que somos mecânicos. Porque se nós dizemos, não, eu não sou mecânico, nós não vamos, é porque nós não estamos percebendo que somos mecânicos. Se nós queremos mudar, primeiramente temos que nos dar conta que estamos agindo de forma mecânica, que agimos normalmente de forma mecânica. Então devemos começar a observar um dia da nossa vida, começar a observar, fazer uma experiência. Bom, me disseram que eu sou mecânico, vou observar isso e resolver um dia observar, fazer essa prática de auto-observação. E vamos perceber que o que nós fazemos hoje, nós fizemos ontem. E o que nós fizermos hoje, nós vamos perceber que amanhã faremos de novo, ou fazemos novamente. Então, isso nós assim vamos comprovar que realmente somos mecânicos, somos repetitivos, repetimos as nossas ações. Nós pensamos da mesma forma, sentimos da mesma forma e agimos da mesma forma, de forma automática. Bateu, levou. Então, só percebendo que somos mecânicos, nós vamos poder fazer um trabalho para deixar de ser mecânico. Então, esse trabalho se chama morte psicológica. Nós vamos observar o que estamos pensando e vamos fazer uma breve reflexão sobre isso, esse pensamento, de onde vem, por que vem, o que procura, o que pretende com esse pensamento, o que eu pretendo. Aí então nós vamos perceber que esse pensamento vem de algum defeito psicológico e está atuando através do centro intelectual, do centro da mente. E vamos então perceber que isso é automático, que isso é mecânico, e podemos então já fazer um trabalho.
O trabalho que nós devemos fazer é eliminar o defeito psicológico. E para eliminar o defeito psicológico, nós vamos pedir à nossa Mãe Divina, Kundalini, que é uma parte do nosso ser, que o trabalho dela é eliminar o defeito. Porém, nós precisamos reconhecer que há um defeito e querer deixar de ter esse defeito. Então, vamos pedir a ela que elimine esse defeito. A petição se faz: Mãe Divina, elimine esse defeito, desintegre esse defeito, mate esse defeito. Porém, esse pedido deve ser consciente, não deve ser mecânico, porque nós estamos querendo deixar de ser mecânico. Então, quando nós fazemos esse pedido conscientemente, a Mãe Divina atua e elimina esse defeito, mesmo que nós não saiba exatamente de onde vem. Mas se nós quisermos deixar de pensar, deixar de estar pensando nisso ou naquilo, nós vamos pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito. E ela vai eliminar e vai liberar uma partícula de essência. Vai liberar alguma partícula, dependendo da robustez do determinado defeito, do defeito que nós observamos e estamos pedindo que ela elimine. Então vai liberar uma partícula, e essa partícula de essência vai se somar a esses 3%, que vai então fortalecer esses 3%. A autoobservação surge daqui, desses 3%. Então, se aumenta essa porcentagem, a autoobservação vai se tornar cada vez mais nítida, cada vez mais consciente. Então, um sentimento que nós sentimos de algo que um amigo, uma pessoa, um vizinho nos fez ou sempre faz, porque é mecânico também. Nós sempre estamos remoendo, como se diz, essa mágoa que nós temos com essa pessoa, com esse vizinho, com esse amigo, com esse colega de trabalho. Então nós, volta e meia, volta esse pensamento, esse sentimento vem. Então isso é mecânico. Se nós percebemos que de quando em quando esse sentimento esse ressentimento surge em nós, aparece, é mecânico. Então vamos pedir à Mãe Divina que elimine esse ressentimento. Então, esse ressentimento é um defeito nosso que está atuando aí através do centro emocional. E se nós pedimos a ela que elimine, ela vai eliminar. E se o pedido for consciente, ela vai eliminar e vai liberar outra partícula de essência que vai se somar a esses 3%. Então, esses 3% vão aumentando, gradativamente vão aumentando e vai diminuindo esses 97%. Aqui vai diminuindo e aqui vai aumentando. Então a nossa parte consciente vai se ampliando. Então, para ampliar a nossa consciência, só é possível eliminando o defeito que nos torna inconsciente, que nos torna mecânicos. Essa mudança não acontece assim por
por nós resolver apenas. Nós temos que resolver que queremos mudar, queremos deixar de ser mecânicos e observar o funcionamento dos nossos centros e pedir a morte para que a Mãe Divina elimine o defeito e libere a essência. E assim nós passamos a atuar de forma mais e mais conscientes, deixando de ser mecânicos. Então, se uma pessoa quer mudar, precisa então começar a auto-observar-se. Porém, se a pessoa não se auto-observa, não tem interesse por se auto-observar, é porque ela também não tem interesse em mudar. Não percebeu, não quer mudar. E isso, então, não é possível, porque quem pode fazer mudança psicológica no nosso interior somos nós e ninguém mais. Nós podemos transformar o nosso interior completamente. Porém, precisamos reconhecer que temos defeitos, que somos mecânicos e queremos deixar de ser mecânicos. E então, fazendo esse trabalho, nós vamos lentamente deixando de ser mecânicos e vamos passando a ser uma pessoa mais consciente, cada vez mais consciente. Atuar com consciência, atuar com a intenção de atuar daquela forma mesmo, e não de forma automática, de forma mecânica. Então, esse é o objetivo destes ensinamentos, é nos ensinar como interferir na nossa própria psique. Nós não podemos, jamais alguém pode interferir na psique de outra pessoa e fazer mudanças. Quem pode fazer mudança na nossa psique somos nós, apenas nós. Observar o nosso interior e perceber que temos defeitos psicológicos que atuam através dos nossos centros e querer deixar de ser assim, querer mudar, querer transformar-se. E só é possível transformar eliminando os defeitos. Então, eliminar os defeitos se chama morte psicológica. É preciso morrer psicologicamente. É preciso negar a si mesmo. O Cristo ensinou que quem quisesse ir após ele deveria negar a si mesmo. Deveria pegar a sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo é negar os nossos desejos, negar a mecanicidade, deixar de ser mecânicos, passar a ser uma pessoa consciente, que atua com consciência, de forma relaxada. Não atuar assim automaticamente. Tudo que nós fazermos, nós vamos ter refletido sobre aquilo e vamos avaliar, fazer uma autoavaliação daquilo que queremos fazer. Vamos passar isso pelos filtros, filtrar o que queremos fazer. Então, Sócrates ensinava que tudo o que fôssemos fazer deveriam passar pelas 3 peneiras, que nós podemos chamar isso de filtros. Se isso é bom,
se é justo e se é verdadeiro. Então, as 3 peneiras de Sócrates são os filtros que nós devemos fazer passar tudo o que nós fazemos, tudo o que pretendemos fazer, tudo o que temos feito. Fazer com que a nossa vida passe a ser uma vida, atuar com mais consciência, atuar serenamente, sabendo o que vai fazer e não permitir que isso aconteça mecanicamente, assim como que se joga uma bola na parede, ela volta. Então, nós somos criaturas mecânicas devido aos defeitos psicológicos. Porém, podemos deixar de ser mecânicos. Podemos modificar isso quando nós resolva fazer algo sobre nós. E então é a prática da morte psicológica que vai nos transformar interiormente. E essa transformação interior vai se expressar no mundo físico. Nós vamos passar a ser uma pessoa diferente. Com o tempo, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas com quem nós nos relacionamos, vão perceber essa mudança e muitos vão comentar sobre isso. E talvez nos perguntem que nós temos mudado, o que aconteceu, que nós mudamos. Então, aí nós podemos ensinar convidar para este curso, para este ensinamento, e com a experiência, já com conhecimento de causa, porque nós estamos fazendo um trabalho sobre nós. Então, este é um trabalho sobre nós mesmos, trabalho de conhecer a nós mesmos. Então, este é um curso gratuito, onde se entregam as técnicas. Em cada tema se entrega uma técnica ou mais, para que cada pessoa possa fazer um trabalho sobre si. E este é o objetivo da nossa existência. Não há outro objetivo. A nossa existência é para isso, é para fazer esse trabalho de conhecimento de si mesmo. Porém, nós não queremos que alguém acredite isso mecanicamente, porque nós sugerimos que a pessoa reflita, que faça uma reflexão e que ore ao seu Pai interno, porque nós todos temos um Pai interno e temos uma Mãe interna. Nós, quando dormimos, nós podemos receber mensagem do nosso Pai interno. Se nós oramos pedindo alguma coisa, pedindo algum esclarecimento, Ele nos dará através de uma experiência astral, em um sonho. Ele nos dá alguma informação que nós precisamos interpretar adequadamente essa informação. Então, um sonho é uma mensagem que nos dá o nosso ser, o nosso real ser, nosso Pai interno. Então, nós sugerimos que ao deitar, ao relaxar para deitar, para dormir, se faça uma oração e pergunte o que quiser perguntar. Nós sugerimos que perguntem sobre esses ensinamentos. Se esses ensinamentos são verdadeiros, qual é o objetivo desses ensinamentos, de onde vem, quem
por que esse ensinamento é gratuito? Nós certamente vamos receber algumas informações. Se não recebermos na primeira noite, repetimos até receber uma informação. E com certeza vamos receber. Então, quando nós recebemos essa informação, já não é uma informação intelectual, já não é porque nós escutamos de alguém, e sim porque nós recebemos essa informação internamente. E essa informação é a que vale. É a melhor informação, é aquela que nós recebemos internamente. Então, o nosso contato WhatsApp, o Telegram, é este aqui. Mais 55 62 91 92 9355. Nosso WhatsApp 55 o Brasil, 62 a região, e o número local é 91929355. Muito obrigado a todos e até a próxima. Para receber material PDF gratuito, por favor, nos contatem por este WhatsApp. Muito obrigado a todos e até a próxima.